Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aqui gravar mais um vídeo. Agora comentando um pouquinho sobre a aula 7, né, que é a aula dos modelos não radiais, a segunda parte, né, dos modelos não radiais. É um vídeo pequeno, né, só teve algumas sobras lá da primeira aula e acho que foi interessante dividir em duas partes porque realmente é um assunto extenso e complexo. Mas basicamente o que ficou para esse segundo vídeo foram os modelos SBM orientados, né, ao input e ao output, e o modelo ERM, o modelo de Russell Model, e, e falar um pouquinho desses modelos a partir das dúvidas, né, que vocês tiveram. Então os modelos SBM orientados, né, então pode ser orientado ao input, pode ser orientado ao output. Lembrar que o que foi apresentado na aula foi só a forma do envelope desses modelos. Tanto o modelo SBM geral, quanto o modelo SBM orientado ao input, quanto o modelo SBM orientado ao output, foram apresentados na forma dual, né, na forma do envelope. Existe a formulação dos multiplicadores? Existe, mas ela não foi apresentada, ela é um pouquinho mais complexa e um pouquinho menos utilizada, né, e não faz parte do escopo da disciplina, né, não daria tempo para entrar em detalhes. Então só foi para ambos os modelos só a forma do envelope, né, para os três modelos, para o SBM orientado ao input, para o SBM orientado ao output e para o SBM orientado para o SBM duplamente orientado, né, sem orientação. E o Russell Model é a mesma coisa. Foi apresentada a forma dual do Russell Model e existe a forma dos multiplicadores do Russell Model. Então foi apresentado a forma do envelope do modelo ERM. Bom, os modelos orientados, eles não precisam de linearização, né? E nenhum dos dois, tanto o orientado ao input quanto o orientado ao output, eles não precisam de linearização, porque se a gente lembrar o modelo com dupla orientação, ele é a relação, né? Ele é uma divisão de uma eficiência relacionada aos inputs, aos outputs e da eficiência relacionada aos inputs. Então, ele é uma relação de duas eficiências. Então, o modelo original, o modelo proposto lá pelo Tony, né, o modelo duplamente orientado, ele já era a divisão dessas duas eficiências, do input e do output. Nos modelos orientados, eu não tenho essa divisão. Então eu pego simplesmente aquela eficiência do input ou aquela eficiência do output, que já tinha sido previamente definida, e vou trabalhar exclusivamente com ela. Então, como eu não tenho essa divisão, não tenho essa relação entre duas eficiências, a função objetiva já é linear. Então eu não preciso de linearização, não preciso fazer nenhum procedimento de linearização. É por isso que não tem aquele T, não tem aqueles procedimentos de linearização. E o Russell Model assim como o modelo SBM, ele também é duplamente orientado e também é uma relação de duas eficiências, né? De uma eficiência relacionada ao input, de uma eficiência relacionada ao output. De novo é uma divisão, então de novo eu preciso linearizar, então eu preciso daquela variável t. Né? Então, os modelos orientados eu não preciso dessa variável t, não preciso fazer essa linearização, nem orientado ao input, nem orientado ao output. Qual é a diferença entre os modelos orientados e os modelos radiais CCR e BCC? Né? Foi uma dúvida que apareceu. A eficiência, basicamente, os dois trabalham como orientação, só que o modelo SBM, ele vai trabalhar para determinar essa medida de eficiência, ele vai trabalhar com as folgas, né, relacionadas ou ao input ou ao output, dependendo da orientação. Então, se for orientado ao output, ele vai construir um índice de eficiência baseado nas folgas do output. E se ele for orientado ao input, ele vai construir a eficiência com base nas folgas dos inputs. Então, isso vai fazer o seguinte, isso vai fazer com que a medida de eficiência orientado ao input e ao output seja a média
de quanto eu tenho que melhorar dos outputs, no caso da orientação ao output, ou do quanto que eu tenho que diminuir dos inputs, no caso da orientação ao input, sendo que o aumento dos outputs e esse aumento dos inputs não precisam ser equiproporcionais, quer dizer, eu posso aumentar os outputs em diferentes proporções e posso diminuir os inputs em diferentes proporções. Então eu posso trabalhar com cada input e cada output de maneira independente. Nos modelos radiais, né, como a gente tinha comentado, mas é sempre legal lembrar, eu tenho aquela questão da equiproporcionalidade. Então, a medida de eficiência é o quanto que eu tenho que aumentar dos outputs equiproporcionalmente e o quanto que eu tenho que diminuir dos inputs equiproporcionalmente. Então, a diferença entre os dois, né, entre os modelos radiais e o modelo SBM não orientado é que, no caso do modelo SBM, eu não tenho essa equiproporcionalidade. Mas eu posso ter, por exemplo, no modelo orientado ao output, eu posso ter folgas nos inputs. Quer dizer, além daquele aumento do output, eu posso sugerir alguma diminuição em algum input, e isso não vai estar embutido na fronteira de eficiência, então ele também vai gerar um viés. Né? Então essa questão da orientação também pode ter algum viés relacionado à folga. Então essa é a diferença entre os dois modelos. Acho que alguém chegou até a escrever que os modelos SBM orientados não são utilizados na prática. Eles são bons modelos, têm boas premissas, e eles não são muito utilizados, mas eles podem ser utilizados e são modelos corretos, são modelos bons de ser utilizados, dependendo da sua aplicação e dependendo do que você quer. Né? Então, desde que você justifique, né, tenha uma boa premissa de por que você está utilizando esse modelo, ele pode ser um modelo muito bom, assim como os modelos radiais. E o modelo ERM, ele é um outro tipo de modelo não radial. Ele se baseia em eficiências individuais, né? Ele se baseia em tetas individuais e etas individuais. Então, são valores que eu tenho que multiplicar os outputs e valores que eu tenho que multiplicar os inputs. Né? Os etas são valores maiores que 1, e os tetas são valores entre 0 e 1. Então, eu multiplicando o input por teta, eu vou estar reduzindo esse input, e multiplicando o output por eta, eu vou estar aumentando esse output. Então, esses etas e esses tetas me dizem o quanto que eu vou ter que aumentar de cada input, de cada output. Mais ou menos como no modelo radial, né? Tinha eta e tinha teta também. Só que lá tinha etas tinha o eta, e o teta era único. Né? No modelo input eu tinha um teta que eu deveria multiplicar todos os inputs para atingir eficiência, e um teta que eu deveria multiplicar todos os outputs para atingir eficiência. Aqui não, aqui eu tenho etas e tetas diferentes para cada input e para cada output. E aí a função objetivo, eu construo uma medida de eficiência baseada nesses etas e tetas e nessa relação entre etas e tetas. Né? E do mesmo jeito que o modelo SBM, eu também posso ter orientações aqui no modelo ERM, apesar de a gente não ter apresentado, né? Porque não seria um conteúdo muito extenso, mas eu também posso ter esses modelos ERM orientados. E uma questão interessante, né, é que matematicamente dá para provar que o ERM e o SBM chegam ao mesmo resultado, eles chegam ao mesmo ponto da fronteira, só que o SBM vai expressar esse ponto na fronteira na forma de folgas, né, de valores que eu tenho que somar os inputs e os outputs, e o modelo ERM vai expressar esse ponto da fronteira na forma de etas e tetas, né, que são valores que eu tenho que multiplicar os inputs e os outputs. Basicamente essa é a diferença, mas o ponto que se chega da fronteira é exatamente o mesmo. Então por isso que a gente chega que esses dois modelos são equivalentes. Então acho que era isso sobre essa segunda parte dos modelos não radiais, e até a próxima aí. Até o próximo vídeo. Obrigado.